Olá, tudo bem? Sou Marco Sanches, diretor artístico da Companhia Jovem de Dança de São José dos Campos, em São Paulo, um projeto mantido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e também sou o criador e diretor artístico do Instituto Cultural Marco de Dança, também na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Estou aqui a convite para falar como seria tecnicamente eficaz um centro cultural voltado para a dança. Pensando num centro cultural, a gente pensa em convívio, né? Convívio social. Então eu imagino que precise ter um administrativo onde seja eficiente, com sala de diretor, um espaço onde possa fazer o atendimento ao cliente que chega nesse centro cultural, né, esse visitante. Precisa ter uma área de comedoria, né, um espaço onde a pessoa possa fazer o seu lanchinho rápido ou sua refeição mesmo, dependendo de como for o tamanho desse centro cultural e o impacto que ele tem naquela comunidade. E assim, e sendo perfeito, se tivesse um espaço de exposição de fotos e quadros, seria perfeito. Incrível. É necessário que haja uma biblioteca onde tenha um acervo de livros sobre dança, sobre as artes, sobre assuntos gerais, para que esse bailarino possa pesquisar e possa ir construindo a sua história artística, né? Porque um bailarino não se faz só da técnica de dança, se faz de conhecimentos gerais. E essa biblioteca também pode abraçar uma parte dela como uma sala de teoria, de estudo teórico. É muito importante que haja um espaço onde possa fazer provas de figurinos e, dependendo de como for, se for pensar em multiplicadores, até nesse lugar ter um espaço onde se confeccione. É muito importante que tenha um espaço onde o bailarino faça a prova de figurinos, tire medidas, faça estudo e ainda, se for necessário, existir um armário, um espaço reservado onde guarde figurinos sobressalentes ou figurinos doados. É muito importante que tenha uma sala de reunião para os professores, onde eles possam trocar ideias, desenvolver pesquisas, especificamente sobre os alunos, um lugar reservado, ou também assim, um anexo nesse espaço onde ele possa descansar entre uma aula e outra. Eu acho que é fundamental a gente cuidar desse educador, né, desse que entra na sala de aula. A sala de dança, ela precisa ser um espaço como um laboratório, né? Para o bailarino é um espaço sagrado, porque é onde ele adquire conhecimentos e depois pratica os aprendizados. Então, precisa ser um espaço amplo, um espaço tranquilo, um espaço clean, um espaço onde ele se sinta acolhido. Eu acredito que a sala de dança é como, eu faço essa comparação, é como um vaso de planta. Se o vaso é pequeno, a planta não tem como ficar frondosa. Se o vaso é grande, a planta vai que vai. Então, a sala de dança também deve ser assim. O piso, ele precisa ser um piso específico para dança. Ele se chama piso flutuante. Ele se caracteriza como flutuante porque entre o sarrafo e o piso, ele tem pequenas placas de EVA, que não é um EVA comum, é um EVA industrial, é um EVA de construção civil, e ele tem a função de absorver o impacto nas articulações do bailarino, dando longevidade ao seu trabalho, e também diminui o ruído. E aí ele é finalizado com... Ele vem com uma camada de placas de compensado, e aí em cima é finalizado com linóleo, né, com faixas de linóleo, que é um tapete emborrachado. O piso pode trabalhar sem o linóleo, mas aí precisa ter uma camada de uma cera resistente. Eu não acho bom, porque com o tempo ele fica escorregadio, ele, por mais que você limpe ele ainda deixa sujeira na pele do bailarino ou do professor, e também
corre os riscos de levantar lascas e ferir ferir quem estiver deitado nele. Porque a dança contemporânea, ela usa muito tempo o bailarino deitado no chão. O ideal para uma sala de dança é ter ventilação natural. É mais saudável, né? Essa troca o tempo todo de ar. Como eles têm muita oxigenação durante as atividades, sempre ideal ventilação natural. Mas também funciona com ar condicionado. Só é necessário que a administração tenha o cuidado de sempre trocar o ar do ambiente, né? Renovar ali em algum momento, abrir o espaço, enfim. É preciso também que a iluminação seja clara para que dê força a esse espaço clean, para que facilite a visualização e comunicação desse profissional com esses aprendizes, né? E o teto seria perfeito um teto duplo, né? Porque com altura dupla, porque existe muito lift, muita elevação, onde os bailarinos promovem passos que um sobe no outro. Então, o sistema de multimídia também é muito importante na sala de aula, né? Na sala de formação de um bailarino. É preciso que tenha um som adequado, que tenha uma eficiência para mostrar os instrumentos musicais mais delicados e discretos dentro de uma música orquestrada, por exemplo. Precisa ter um projetor, precisa ter uma TV que possa projetar imagens de estudos, e isso envolve acústica, né? Para que não interfira nos outros espaços desse centro cultural, é preciso que a acústica seja incrível também, porque nas danças contemporâneas usa a voz também, então muitas vezes os bailarinos vão gritar, vai a música em alto volume. E agora falando sobre o espaço de convívio social desse centro cultural, é muito importante que tenha vestiários amplos, com chuveiro disponível para que os bailarinos possam fazer suas higienes pós-aula. Normalmente, com essa vida corrida, eles já partem para outro curso ou para outros compromissos. Então, se tiver esta facilidade nesse centro cultural, fica maravilhoso. Precisa ter armários individuais onde eles tenham chaves e cadeados para deixar seus itens pessoais. Então, é muito importante esta parte.